As 5 pessoas se sentam em 5 cadeiras dispostas uma ao lado da outra no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Catarina Gomes, uma mulher branca de cabelos escuros, muito ondulados e longos. Ela traja calça branca, blusa com manga 3/4 estampada em tons de preto, marrom, amarelo, verde e branco. Usa no pescoço um colar de miçangas em forma de bolinha no tom marrom. A segunda pessoa sentada é Elmo Fernandes, um homem branco de cabelos escuros e curtos, rente à cabeça. Ele traja calça jeans e camiseta de botões rosa claro. A terceira pessoa é César Campos, um homem branco de cabelos escuros e curtos, rente à cabeça, e barba de mesmo tom. Ele traja calça preta e camisa social de botões também preta. Por cima, usa um blazer azul marinho. A quarta pessoa é Carol Calix, uma mulher branca de cabelos escuros, lisos e longos. Ela traja calça jeans, blusa branca e por cima usa um blazer bege. Usa óculos retangulares de aro preto. A quinta e última pessoa é Rafael Noli, um homem branco de cabelos curtos, grisalhos e barba no mesmo tom. Ele traja calça jeans e uma camisa preta estampada com o design do 11º FLI Araxá. Boa noite. Bom, em relação à inteligência artificial, eu sou uma intrusa aqui. Mas a minha formação é em filosofia e, como é pertinente ao campo da filosofia, falar do pensamento, da construção do pensamento, da construção do conhecimento, é sempre uma condição que, para a filosofia ou para qualquer pessoa que seja do campo social, é muito... Bom, é urgente, né? O sentimento de urgência a respeito dessas ideias que tem se colocado. Meu nome é Catarina Gomes, eu sou professora de filosofia no Cefet Araxá. E esse convite, na verdade, trata de uma dicotomia, né? Vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Então, essa dicotomia a gente pode considerar que seja falsa, né? Ou verdadeira. Então, nosso ponto, né, de conversa aqui, nossa tessitura será em torno dessa dicotomia. Tá bom? Obrigada pela presença. Pois é, meu nome é Elmo Fernandes, sou professor de língua portuguesa em Divinópolis e a minha relação é com, principalmente, a inteligência artificial, com o chat GPT, é numa linguagem que eu mantenho com os meus alunos e eu sempre digo a eles o seguinte: eu não me preocupo muito com a nomenclatura inteligência artificial, eu me preocuparia se houvesse a nomenclatura consciência artificial. Porque a consciência artificial, ela é própria do ser humano. Porque o dia em que realmente ligasse a chave da consciência para a máquina, eu acho que seria o fim do ser humano. É isso que nós temos discutido, porque eles querem criar. A gente tem visto, se você perguntar ao chat o que ele está fazendo, ele fala: eu sou pré-treinado. As respostas são essas. Então, não há que ter essa preocupação, porque a gente, bem rápido aqui, viu? A gente tem visto que o ser humano está aí alcançando nas corridas milésimos de segundo, de segundos, levantamento de pesos também, não sei quantos gramas lá. Há mais de 10 anos que não se conquista nada praticamente, nem na natação. Não é? Imagina o dia que a máquina começar a pensar. Então, nós seríamos fatalmente extintos. Então, não vejo muita preocupação. Desde a primeira Revolução Industrial, as pessoas têm se preocupado muito com o desemprego, etc, etc. Mas é só a gente se qualificar, eu acho que não tem problema nenhum. Carol. Boa noite, obrigada pela presença de todo mundo. Eu sou pedagoga, agente cultural e criadora de conteúdo para as redes sociais e espero conversar essa noite um pouquinho com vocês sobre a minha experiência como apaixonada e usuária da inteligência artificial no meu trabalho. Rafael Noli. Boa noite, eu sou professor,
formado em geografia, também fiz letras, dou aula de geografia e de literatura. E sou escritor, então a inteligência artificial tem entrado na minha vida, em sala de aula como educador e no meu trabalho como escritor. Muitas vezes eu tento separar os dois, mas é impossível. Então a inteligência artificial hoje eu estou bem envolvido com ela, tanto como escritor, como também na área de sala de aula. Então eu devo falar mais ou menos dentro desses dois caminhos. Só para a gente começar essa conversa, é muito interessante que na época da Revolução Industrial e muito recentemente em outras revoluções que a gente pôde perceber, estudar e perceber recentemente, se falou, e o papel do humano, né? A gente é muito inseguro em relação à máquina, né? O quanto que a gente tem uma insegurança em relação à máquina. Será que ela vai tomar o meu lugar? Ou será que eu posso controlar a máquina como deve realmente ser feito e foi feito até hoje? Então eu coloco essa questão, até o Jamil Chad ontem começou a falar sobre isso, e ele perguntou assim, o que é artificial? Eu acho que essa reflexão também é muito boa, e eu volto a palavra aqui a nossa Catarina, para a Catarina, que tem nessa veia aí da filosofia, comentar um pouquinho para a gente dessa questão, o quanto que isso tem mexido com as pessoas e o quanto isso realmente deve mexer com as pessoas, a questão da inteligência artificial. Bom, ele falou que não ia falar do nome, né? Inteligência e artificial. Vocês já devem ter visto palestras por aí sobre o tema, e todos começam desse ponto, e eu não vou fugir à regra. Não é nem inteligência e nem artificial. Primeiro, porque inteligência é uma perspectiva humana. E não é artificial, porque são os humanos que constroem. Tá? Esse é o ponto de vista que tem sido mais difundido. Mas você falou do artificial, a gente volta, assim, vocês estão falando de revolução industrial, precisa voltar, né, remontar a Aristóteles, por exemplo. Aristóteles vai chamar de artificial aquilo que é produzido pelo homem. Então, nada mudou, entendeu? O artífice, a causa do que é artificial, a causa eficiente, é sempre humana, é sempre o homem. Agora, como que esse homem articula ou se articula para fazer algo que toma a frente ou que causa algum medo? E aí tem um texto de 1959, que é da Hannah Arendt, que é sobre a condição humana. E ela discute 3 pontos principais porque, naquele momento, a sociedade está com medo, porque foram lançados satélites, pleno período de Guerra Fria, né? Então, ela está preocupada em demonstrar o porquê do homem ter medo de perder a sua centralidade na Terra. E aí ela tece um texto dizendo de 3 conceitos, são, na verdade, 5 conceitos, mas 3 conceitos super importantes: trabalho, obra e ação. Então, o homem que trabalha, né, que, segundo ela faz uma versão meio platônica, que obedece, executa o trabalho. O nosso medo é desse tipo de criação nos tornar os trabalhadores, os operadores deles. E aí, o nosso medo é de perder a especialização. De repente, eles são os especialistas. E nós somos os meros executores. Esse é que é o medo. A outra questão é que obra é aquilo que a gente produz, como também dizia Aristóteles. Como é que se produzia? Se dizia que se chamava produção na Grécia Antiga poiesis, fabrico, o homo faber, né? Aquele que fabrica, que é também tratado por Hannah Arendt como aquele que vai construir, que vai... Eu tenho um satélite feito por humanos, né? Então não há o que temer, né? E eu tenho inteligência artificial produzida por humanos, que a partir de 2017, né, incorporou uma série de conteúdos já pré-digitalizados e começou a ganhar um corpo de maior inteligência para poder produzir textos. Mas nem de longe,
assim, não resvala naquilo que o ser humano é capaz de produzir a partir de suas próprias experiências. Então, quem somos nós a partir de nossas próprias experiências? Se a gente ficar aqui 3 horas falando de sexo e nunca tiver feito, não adianta nada. Vai ser só teoria, né? Então, vai ter sempre essa questão, essa relação de dicotomia. Teoria, teoreses, praxis, o homem que faz, o homem que fabrica e o homem que pensa, né? E só para terminar, né? A Hannah Arendt vai dizer que o nosso lugar é na ação, no campo da ação. Mas que ação é essa? Ação política. Porque eu não sei se vocês viram essa semana, produziram uma propaganda da Volkswagen. Assim que eu tiver que parar, você já passou. É bom para dar tempo para todo mundo falar. Só vou dar um exemplo da Volkswagen, que fez uma propaganda com a Kombi, com a Elis Regina e a filha dela. Então, a propaganda, olha, que emotiva, que maravilhosa, que tal, e um monte de gente caiu em cima para dizer da ética daquela produção. Por quê? Porque a Elis não está aqui para dizer se ela gostaria de ter o nome dela associado a um produto, né? Sobretudo um produto que se aliou, né, ao nazismo e depois à ditadura militar no Brasil, contra a qual ela tanto debateu. Então, sobre isso que estamos falando, sobre ética e ação política, que para Hannah Arendt nada mais é que o seu papel no mundo, ação política. Olha, Catarina, eu não tenho muito problema, acho que falei algo demais aqui, né? Olha, o que acontece é o seguinte, eu acho que nós não temos que ter muito problema com a questão da nomenclatura artificial, porque é artificial mesmo. A inteligência artificial não passa de uma combinação de algoritmos. Isso não adianta, que é isso. Porque depende tudo do ser humano, não é? E, inclusive, a inteligência artificial, ela depende, inclusive, de minerais. Por exemplo, ela depende do lítio. Aqui na nossa área, parece que nióbio, né, que nós produzimos. O lítio, ele é finito. Ele não é renovável. E tudo que os senhores estão vendo aqui, ó, inclusive esse microfone, depende de bateria. E a bateria depende do lítio. E ele é finito. O dia que acabar o lítio, acaba tudo. Não tem jeito. Aí nós voltamos à inteligência humana novamente. Então, ela é toda dependente do ser humano e ela é dependente de outras faculdades, não é? Até do mineral. Então, é isso que eu acho. O que acontece é que há uma automação realmente de tarefas, não é? E uma automatização de tarefas, e isso é bom para o ser humano. Não é? Quer fazer seu comentário ou eu posso passando para a próxima? Bom, acho que a gente encerrou esse ciclo da teoria, né? Falando assim, eu queria ir um pouco para o lado da prática. Primeiro, com uma rodada falando com vocês. Em especial, tratando de literatura, que é o nosso campo aqui hoje. É ético publicar um livro que veio da inteligência artificial com o seu nome e sem citar o ChatGPT ou a outra plataforma que você usou? Essa é a pergunta. Se quiser começar de lá para cá, de cá para cá, acho que é melhor a Carol começar e depois a gente vem para lá. Então, falando da minha experiência com o ChatGPT exclusivamente, né? É possível, sim, gerar textos, mas eu acredito que, falando de literatura, vai muito além do que um simples comando. Realmente, o chat vai gerar um texto, mas se você não tiver o conhecimento, se você não souber dar o direcionamento certo para o comando e a orientação para o chat, esse texto vai ser muito pobre. Então, você vai ser um escritor muito pobre de conteúdo, muito limitado. Eu acredito que o uso do ChatGPT, que é o chat que está mais evoluído agora, ele, como todas as inteligências artificiais, ele vai ser muito mais potencializado com a inteligência humana.
Então, ele tem um banco de dados, né, praticamente de toda a internet até 2021, mas sem um bom direcionamento do humano, esse escritor vai continuar raso e a carreira dele vai ser bem curta. Só complementando, Carol, você pode falar sobre isso. Há um valor técnico em saber dar comandos, né? Sim. Há um valor técnico em saber dar comandos. E, pelo que eu pesquisei nas últimas semanas, ele também está com os dias contados, porque o que a gente percebe, né, essa semana a União Europeia já começou a dar os primeiros passos para a regulamentação de toda essa questão das inteligências artificiais, tanto do uso de imagens, né, como do uso de texto, e eles já estão estudando formas de combinações de palavras que vão fazer com que esses textos eles sejam reconhecidos. Então, se a gente tem escritores hoje que estão se baseando, né, baseando a sua carreira nisso, provavelmente eles já estão com os dias contados também. Rafael. A minha relação é bem ambígua, pelo seguinte: como professor, eu tenho usado o ChatGPT com uma regularidade. Tem alunos meus aqui que estão descobrindo agora. Na hora que a rodada for de assuntos relacionados à educação, eu tenho usado o ChatGPT com um certo sucesso, vamos dizer assim. Vou voltar um passinho rápido antes. O ChatGPT, você vai na internet, digita ChatGPT, super simples, gratuito, e lá você escreve. Escreva um livro infantil. Os meus livros, os últimos livros que eu publiquei são livros infantis. Escreva um livro infantil com os 3 porquinhos em Araxá, Minas Gerais. Ele te entrega um livro pronto. Carol disse tudo. Então, o ChatGPT é uma ferramenta que faz isso. Ele te entrega esse livro com começo, meio e fim. Hoje, todas as experiências que eu fiz na literatura foram pobres. Eu não consegui nada que fosse minimamente poético, bonito, porque um escritor, há vários aqui, passa anos em cima de um livro para que aquilo fique bonito, que é o que os nossos colegas mais com viés filosófico trouxeram, a ideia da alma. Mas eu não sou tão otimista quanto a Carol. Eu acredito que é um caminho sem volta, e esse ChatGPT que não sabe escrever um bom livro literário para crianças, amanhã vai estar. O Yuri, jovem escritor, está ali, deve se sentir ameaçado, como eu me sinto hoje. O Léo Calix, que está ali, que é um ilustrador, por exemplo. Nós temos uma plataforma chamada DALL-E, gratuita, que você coloca lá: eu quero uma ilustração dos 3 porquinhos comendo pão de queijo em Araxá. O DALL-E te dá hoje uma ilustração muito boa, muito bonita, de graça, a qualquer momento. Então, a minha relação com a literatura eu acho que em algum momento isso vai fazer bons livros. Eu acho que em breve. Agora, na educação, é uma mão na roda, mas eu falo depois para não tomar muito tempo. Enfim, para responder a pergunta do César e não tomar tempo dos colegas. Hoje, no Amazon, há centenas de livros sendo publicados semanalmente com livros escritos pelo ChatGPT. O cara senta lá e fala: eu quero uma história dos 3 porquinhos que se passa em Araxá, e um dos 3 porquinhos, o Heitor, coma pão de queijo. E a pessoa espera o ChatGPT te entregar isso em 10 segundos, manda o DALL-E fazer e coloca de graça na Amazon, e esses livros já estão sendo vendidos agora. Centenas por semana de pessoas que têm boas ideias, porque ter boas ideias todos nós temos o tempo inteiro. Eu publiquei 8 livros para criança. Eu tenho ideia para 200, mas escrever 200 livros tomaria um tempo que eu não tenho e uma energia que eu não tenho. E muitas pessoas se sentem à vontade, César, respondendo a sua questão, em fazer isso e simplesmente publicar. Eu sei que em algum momento na curadoria que eu vou convidar um autor que vai sentar aqui para debater e que tenha um livro feito assim, que não vai revelar a autoria que é da máquina. Eu tenho certeza que em algum momento isso vai acontecer. Na educação também há uma preocupação muito grande, mas eu deixo para depois. Dentro dessa ideia de que a questão ética, você mandou uma máquina fazer,
A galera da filosofia pode entender melhor. Mas na minha área, na literatura, nesse caso, eu acho complicado. Eu conheço autores hoje que já falaram, eu escrevi esse livro, eu mandei a máquina escrever, e se você mandar a máquina fazer a mesma coisa, que é o que o ChatGPT faz, ela fará outro livro, ainda que você mande ele escrever um livro dos 3 porquinhos comendo o Heitor comendo pão de queijo em Araxá. Catarina, que é da área dela, vai comentar um pouquinho de ética também, Catarina, por favor. Alguém aqui já ouviu falar de um livro chamado A Ilíada e a Odisseia? Como que os poetas, os aedos gregos, eram inspirados a escrever a história, as histórias que passaram para a humanidade? Quem é que os inspirava? Uma deusa chamada Mnemosine. Quem é Mnemosine? A memória, a sua memória. Não é a memória da máquina, é a memória de um homem cujo talento, ele era um cantor. Ele era um cantor, um pastor, que fazia isso, cantava essas histórias por oralidade. A gente não conta histórias em livros fora da perspectiva da oralidade em muitos países. Ontem mesmo o escritor estava contando isso, que a avó dele é melhor contadora de história do que ele, que é um escritor, um africano, né, o Calaf. Tá? Então, o que isso tem a ver com a inteligência artificial? A Mnemosine, ao inspirar o pastor, ao inspirar o aedo, inclusive isso foi rememorado quando o prêmio Nobel foi para o cantor, eu esqueci o nome. Bob Dylan. Isso. Alguém questionou, né? E aí falaram, não. O início da literatura é com Aedo, um poeta, um cantor, que cantava essa história. Tá? E a qualidade dessa construção, aí tem um conceito que se deve, Rafael, que eu acho que rebate diretamente a questão da produção dos livros dessa forma. Um conceito que a gente jamais deve passar por cima ou atropelar, que é universalidade da arte. O que é o universal? É inconfundivelmente uma obra de arte eterna. É para sempre. É inquestionável. Agora, voltando assim, a uma questão que o Rafael falou, que é livro infantil, a Clarice Lispector escreveu um livro infantil que se chama O Coelho Pensante. E a história do Coelho Pensante é muito simples. Ela, na verdade, ela tinha viajado com os filhos dela e o coelho dos meninos desapareceu. E a gaiola apareceu aberta. Essa que é a história. O coelho pensante. Esse é que é o seu mistério, ou o nosso mistério. O nosso mistério é que somos pensantes. E quando transferimos a nossa categoria mais importante, que é de pensamento ou de pensadores, a uma máquina, nós estamos atribuindo o quê a essa máquina? A nossa humanidade? Essa humanidade é transferível? De memória, sentido, intuição, inteligência, de construção, criatividade? Tem como? Não tem. Nós estamos falando de textos que o Transformers aglutinou e acabou gerando novos textos. E que podem nos confundir, principalmente nós que somos professores, nós somos operários, trabalhadores. Trabalhamos com texto todo dia. Então, todos os dias teremos enfrentamentos com isso. Textos produzidos pelas máquinas. Mas teremos a condição crítica de distinguir quais foram e quando foram produzidos pela nossa humanidade, por aquilo que somos. Sabe? Porque, assim, ler, por exemplo, o texto Amor, da Clarice Lispector, não existe máquina capaz de criar a descrição do encontro dela com o jardim botânico numa tarde, no crepúsculo da tarde, em que ela descreve de uma maneira completamente surpreendente o cheiro, as cores, os tons, como que ela foi afetada por aquela experiência. Que máquina é capaz de fazer isso, de viver, de experimentar? Essa é a nossa relação com o mundo. Só fazer uma provocação, para você e também para os outros membros da mesa, já continuem falando sobre isso.
será que no comando, se a gente colocar o cheiro, a memória, o sentido, a intuição no comando, ele não vai levar também a alguma coisa nesse sentido? É uma provocação para todo mundo, tá? Eu nem sei se isso é possível. A minha Carol, memória tá é só minha. A minha memória é minha. Se você escrever a memória, é que, olha, é importante a gente saber, até ter um contexto. O ChatGPT funciona assim, Catarina. Você escreve um comando para ele. Generation. Isso, você escreve um comando. E nesse comando você escreve o que você quiser. Inclusive pode ter suas memórias dentro desse comando. Não, aí ele estará fazendo um texto com a minha memória, não é a memória dele. Não posso chamar esse texto de texto do chat. Sim, esse texto mas assim, é meu. Até porque quando você escreve também, você tá passando para algum outro lugar. Mas aí a gente entra em outro tipo de discussão. Mas a discussão que eu vou provocar vocês é possível, por um bom comando, trazer... Isso, eu sou aqui mediador, né? Eu tenho que provocar. É possível trazer memória, sentido, intuição, inteligência, cheiro, a partir de um comando? Essa que é a minha Você é o pergunta. advogado do diabo. Exatamente. Na minha opinião, não. Mas se houver alguém aqui especialista e puder responder isso, se tiver uma máquina capaz de humanidade, a gente passa a bola, né? Eu acho que ele engana, César. Sabe? Engana bem. Eu acho que é muito útil e necessário, inclusive, em outras áreas. Na nossa área, ele vai apanhar bastante ainda. Porque filosofia não começa. A filosofia começa exatamente assim, César. A filosofia começa exaltando a sua razão. E ela faz isso em busca de uma única coisa, a verdade. Já ouviu falar a palavra aletheia? Essa tal dessa verdade não tem definição. É aquilo que é universal, não contraditório, imutável. E nisso eu não posso reduzir a verdade a texto. É para além de texto. É para além, inclusive é para além da minha individualidade. É para o todo, foi isso que nos salvou. Inclusive é até isso que o Nicoleles diz, né? Que nós passamos 98% da nossa vida até chegar à época escrita. Né? Na hora que chega a escrita, a gente desanda. Por que a gente desanda? Porque a gente passa a se comunicar melhor com o fenômeno que eles chamam, né, de brainnet. Tá bom? Se vocês quiserem comentar, pode comentar. Olha, aproveitando esse gancho aí da questão ética, eu não sei se os senhores presentes ouviram falar de um documento assinado por 1.000 cientistas, agora no mês de março, tem 2 meses, pedindo encarecidamente que os laboratórios parem por 6 meses com o desenvolvimento. É um pedido que não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque, veja bem, eu estou aqui com o Rafael, eu sei que você ganhou um prêmio nacional aí, do CEP, não é? Obra infanto-juvenil. Você é um colaborador da inteligência artificial. A inteligência artificial não é regulamentada. Então, o que acontece? Você colabora com ela, eu colaboro, vários dos senhores colaboram com ela, para ela se desenvolver. Nós entregamos pronto o material para ela. E olha o perigo do plágio. O perigo não, o plágio é real, porque ela é pré-treinada, ela só reproduz o que nós produzimos, porque o ser humano, como eu disse, ele parou, não vai mais natação muito, são alguns segundos, na corrida alguns segundos, mas a mente não, a mente continua pensando, e continua pensando muito, e não existe revolução industrial se nós não tivermos a consciência funcionando. Então, por que esses cientistas estão pedindo esse tempo? Para que se regulamente o que é fraude e o que não é fraude, o que é plágio e o que não é plágio. Entendeu? Isso é muito sério. Nós estamos discutindo ética aqui e a gente comendo ética pelo chat GPT. Né? Então isso é muito sério, eu quero que vocês também discorram sobre isso. Então, só voltando à questão anterior, essas inteligências artificiais,
elas reúnem, então, toda a informação que a gente tem na parte superficial da internet, que é onde qualquer pessoa pode ter acesso, de todos os documentos que foram digitalizados, livros, vídeos, áudios, música. Então, tudo que o ser humano produziu e está na internet, esse banco de dados tem acesso. E essa inteligência artificial, como o ChatGPT, é uma inteligência generativa. A função dela é gerar um produto, no caso dela, o texto. Então, eu acredito, pelo meu uso praticamente diário do ChatGPT, inclusive para escrever peças de marketing digital, para escrever conteúdo para as minhas redes sociais, é sim possível a gente introduzir esse tipo de comando. Memória, sentido, intuição, inteligência e cheiro. Dá eu vou fazer a provocação para você também de novo. Dá para colocar? Dá para colocar. E ele vai pegar essas sensações, esses sentimentos de milhares de textos que nós mesmos escrevemos, né, ao longo da história, e vai combinar de forma a entregar esse produto que a gente pediu para ele. Inclusive, a gente pode, por exemplo, pedir para ele escreva uma história infantil como se você fosse Monteiro Lobato, e aí ele vai extrair as principais características dos textos do Monteiro Lobato e vai criar uma história. Então, mais uma vez assim, o que eu acredito que é uma ferramenta que o homem, sabendo operar de forma correta, pode sim gerar, porque o que tem lá foram criações nossas. Então, eu acredito que é possível sim. Provocação vai para você também, Rafael. Memória, sentido, intuição, inteligência, cheiro. Dá ou não? Por exemplo, trabalhos de escola que se passava para alunos fazer poemas. Por exemplo, eu tenho visto passar esses trabalhos os meninos fazerem no ChatGPT. Por exemplo, o ChatGPT é ótimo para fazer, por exemplo, escreva uma dissertação de 30 linhas no padrão Enem, em que seja incluído esse tipo de coisa. E aí que está o problema. Para isso, ela é ótima. A questão do cheiro, dessa questão, a Clarice foi citada aqui, é a autora ótima para isso, aquela ideia da sinestesia da Clarice Lispector, que ela consegue pôr no texto dela todos os sentidos. A máquina não faz hoje, né? Mas, por exemplo, o ChatGPT apareceu agora para a gente. É como, eu acredito, é como o celular quando apareceu que só ligava. Hoje o celular faz tudo, inclusive o ChatGPT eu uso no celular. Então é um negócio que surgiu hoje, todas as questões que o professor colocou aqui pertinentes sobre vamos parar, vamos pensar para onde isso está indo. Em alguns momentos a máquina tem dado respostas que preocuparam algumas pessoas, porque como a Carol explicou muito bem, ele pega tudo que está na rede, como o professor explicou, ele pega tudo que está na rede, então ele se alimenta dessas nossas memórias ali. Então hoje eu não acredito que ele consiga, mas as minhas experiências foram semana passada. E uma semana aquilo vem sendo evoluído, e hoje, por exemplo, eu sei que se eu precisar escrever um texto muito rápido, por exemplo, eu fiz o teste, eu deveria ter trago. Não tem cheiro, não tem sensação, é um texto muito duro e simples. Mas eu disse, crie 10 perguntas para uma mesa de debate com o tema inteligência artificial, e ele me entregou em poucos segundos 10 perguntas que eu poderia estar aqui usando elas. E se eu estivesse no lugar do César, talvez até estivesse utilizando ela, sendo muito sincero. Porque eu não sei se... Eu pensei, ainda bem que eu não estou mediano, eu não tenho essa missão. Mas eu fiz a experiência e as 10 perguntas que me entregou eram perguntas que para essa função serviam. É genial isso, eu devia ter feito isso, né? Até pelo contexto do negócio. Dá tempo de eu fazer aqui ainda. Mas eu vou pegar uma que não foi da inteligência artificial, mas foi de uma inteligência que eu admiro muito. Ontem a Juliana Monteiro estava junto com o Jamil Chad e ela fez uma provocação. Eu vou pedir para vocês serem bem objetivos nisso para a gente abrir para perguntas também, senão não vai dar tempo. Não conseguimos regulamentar a tecnologia anterior, que são as redes sociais. A gente está sofrendo com fake news até agora. A gente vai conseguir regulamentar essa tecnologia?
Vamos passar de cá para cá, Rafael, de você para cá. A gente vai conseguir regulamentar isso e em tempo? ChatGPT vai ajudar a gente a regulamentar? É uma questão regulamentar hoje, é uma palavra que levanta debates muito acalorados. Regulamentação da mídia é um assunto que gera polêmicas. Eu já vi nesse mesmo lugar aqui em anos anteriores debates sobre regulamentar a mídia que terminaram não muito bem, porque ninguém se entendeu a respeito do assunto. É um assunto, e regulamentação da mídia é um assunto que se discute desde sempre, desde que a mídia existe. Nós estamos falando de um assunto novo, dentro de um mundo novo, em que esse tipo de debate é muito acalorado. Então eu acho que o caminho para regulamentar é muito complicado. Eu acho que a máquina vai estar fazendo poesia com sensações, com cheiros, sabores, antes que a gente consiga regulamentar. E a ideia de regulamentar, a meu ver, é importante por diversas questões. Os alunos utilizam isso em alguns momentos, e essa máquina realmente está dando visões enviesadas para essas crianças. Esses meninos estão apresentando textos que não são deles, como se fossem, e que são textos que têm trazido questões ideológicas, questões complexas, muitas vezes problemáticas, que eles apresentam com um nome. Porque muita gente que escreve livro e utiliza isso, e isso é uma realidade de um país de poucos leitores. Nós falamos dentro do Fleirachá para uma bolha imensa de leitores, mas nós sabemos que tem gente que utiliza isso e não lê o que o texto produziu antes de entregar para um professor, antes de entregar para um editor, antes de entregar para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok. E a pessoa muitas vezes produz sem saber o que está produzindo. E aí duvido muito que em breve regulamentemos. Eu estou cansado porque corri muito, talvez se eu tivesse mais descansado eu fosse menos pessimista. Então, é um caminho complicado, né? Ferramentas anteriores, a gente, como o Rafael falou, a gente não conseguiu ainda regulamentar. Eu acho que esse espaço, né, como essa questão está muito no começo, esse espaço que a gente está tendo aqui agora, é um momento de a gente começar a pensar, começar a realmente pesquisar tudo que está acontecendo e nós, como cidadãos, nos movimentarmos para isso. Tem o exemplo da União Europeia, que eu falei que estava em reunião essa semana, e eles querem sair na frente nessa questão e servirem como base para o mundo na questão da regulamentação, mas que, apesar de ser muito otimista e muito apaixonada por toda essa questão, para que a gente comece a pensar também, além da questão da literatura, além da questão da escola, que isso, ao meu ver, são coisas mais simples de a gente estar resolvendo nesse primeiro momento, mas começar a pensar também nos trabalhos que vão se modificar com essas inteligências que estão chegando, na questão da segurança, nas bolhas de informação que estão se criando, no preconceito que pode ser disseminado, na questão de segurança, de armamentos e tudo mais que pode ser potencializado com essas inteligências. Então, na questão da educação, da literatura, a gente tem muitos pontos positivos, mas a gente precisa pensar nessas outras questões também. Professor. Olha, o ser humano, ele é bastante complicado e a inteligência artificial, ela tem eu diria assim, a seu favor, o próprio ser humano. Faz 30 anos, mais ou menos, que fez sucesso a Boquinha da Garrafa, lembra? Boquinha da Garrafa. Não mudou muito o estilo. Depois veio o tal de sertanejo universitário. Não mudou muito. Agora, as novinhas. Não é? Eu acredito que a próxima vítima agora sejam as crianças. Não sei como. Vai acontecer alguma coisa. Nós que temos noções de ética, nós que temos valores religiosos, nós somos heróis. Nós que conseguimos colocar os filhos na linha dentro do que a gente acha que é razoável para eles, nós somos heróis. Agora, lembram quando tinha CD pirata? As pessoas não nem se lixando para CD.
Eu falo, gente, isso vai ser globalizado, agora é mesmo, isso não vai ser crime nenhum. É crime hoje você baixar uma música? Nem livros. Livros são nossos concorrentes essa feira aqui. O Cefet agora indicou um livro da editora LED que está lá à disposição. Meus alunos do pré-Cefet baixaram todos ali. Então nós estamos no mundo globalizado, e nós mesmos, parece que nós estamos encantados com essa quarta revolução industrial aí, e nós não estamos produzindo muito mais. E a inteligência artificial tem a gente mesmo como aliado dela. Por que os textos de GPT são fracos? Porque nós não estamos produzindo muito mais. Daqui uns dias vai sair, viu, novinhas aí no GPT, porque isso nós estamos produzindo, Sertanejo universitário vai textos desse nível. Olha, os textos estão sendo produzidos. Resumindo, não sei o que lá, resumindo. Muito fracos. Lógico que isso aí vai melhorar ainda, melhorar em termos, não é? Mas eu tenho muita preocupação com o teor ético, com o teor de valores que estão para acontecer. E eu estou com um medo, sinceramente, de nós nos acostumarmos com isso. Esse é o grande problema. Seria uma outra performance do fim dessa civilização. Mas a gente tem que ser também, pode ser só pessimista, né? Nós acreditamos que nós estamos ganhando tempo com isso. Eu uso muito dessa artificialidade nas minhas aulas. É muito tempo, que a gente economiza, certo? Sobra para a gente investir mais em conhecimento, pensar mais. Mas a questão de valores é um pouco preocupante. Desculpe se eu estou sendo pessimista, mas é porque eu estou vendo essa leitura dessa forma. Você não está sendo pessimista, não. O trabalho da filosofia, desde o início, foi isso. O que você faz acima do conhecimento, segundo Platão? Seu conhecimento não é nada se você não for ético. Qual que é o maior conhecimento da filosofia? Virtude. Qual que é o maior conhecimento da virtude aristotélica? Ética. Qual que é o maior livro difundido para a humanidade da filosofia? Ética Nicômaco, que é um livro de Aristóteles. Porque a finalidade humana é ser o quê? Virtuosa, justa. Só que nós já perdemos a guerra há muito tempo. É isso que a gente faz na sala de aula. Todo santo dia. É dizer para o aluno, não é para dizer para ele, não use celular, não use chat GPT. Eu até falo, pode usar, vamos ver quem está melhor, você ou ele. Vamos na briga? Tá? Agora, só fazendo uma adenda que é a fala dele, quando ele fala da carta dos cientistas, existe a hipótese de que tenhamos todos caído numa grande fake news, tá? Do Elon Musk. Por quê? Porque ele foi funcionário da OpenAI e foi demitido quando disputou o cargo de CEO. E aí, quando a OpenAI cresceu, ele saiu, fundou uma nova empresa e julgou para a humanidade essa fake news de que estaríamos à beira de um grande desafio em inteligência artificial e que isso seria terrível para a humanidade. Ele, com isso, ganhou 6 meses, tá? Para colocar a OpenAI no pé, a empresa dele no pé da OpenAI. É uma questão também de fake news, que é o que se chama de BrainNet. O fenômeno ele vai se multiplicando como as fake news se multiplicam, e a gente não tem tempo de rever, tá? Aquilo que a gente deveria rever, que é o plano da verdade, né? O que de fato está acontecendo. Tá certo? Bom, eu quero pedir desculpa para vocês, porque mediar uma mesa com 4 pessoas não é fácil. Lógico, estão 4 grandes pessoas aqui, eles têm seus pensamentos, acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui. Eu não vou poder abrir para perguntas por causa de tempo, porque estamos ao vivo no YouTube, a gente tem que ter um respeito também por tudo isso. A minha proposta para todo mundo que tiver dúvidas é que a gente possa, se a gente não puder ficar aqui, se tiver outra mesa, a gente possa ir lá de fora, conversar com esses especialistas, essas pessoas tão boas aqui, assuntos que vocês queiram debater. Eu acho que o Fileira Chá também tem esse papel das conversas informais, que também são importantes. Então, quero pedir desculpa por vocês não abrir aí a perguntas, mas eu acho que essa conversa informal também vai ter muito valor. Quero agradecer vocês, Catarina, professor Elmo, Carol e Rafael. Desculpa também que eu já estou no auge do cansaço.
e falar com vocês. Temos lançamento do professor, eu também vou agora lançar o meu ali, espero todos vocês ali. Então, enfim, esse é o 11º Fili Araxá. Continuem com essas conversas informais e com as formais também, viu, gente? Um grande abraço para todos. Eu tenho que encerrar a transmissão. Não é uma pergunta, mas como presidente da Associação das Academias de Letras de Minas Gerais, a ASALENG, só gostaria de manifestar o seguinte. Humberto Eco disse que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. E, parafraseando Humberto Eco, eu diria que o ChatGPT está dando voz a uma legião de escritores imbecis. E o que se deve fazer é muito mais um controle ou uma punição ou alguma regulamentação em relação a quem utiliza o ChatGPT e não coloca que é do ChatGPT. Eu acho que a questão da moral e da ética está em nós. O problema não é o ChatGPT, o problema somos nós. Você que utiliza para o seu marketing, quando você lançar a sua peça publicitária, que conste então que ela teve ajuda do ChatGPT. Se você quer consumir um livro que é do ChatGPT, que consuma. A gente não segura a tecnologia. Não tem como ter uma barreira para segurar isso. Mas a gente tem como controlar a nossa moral e a nossa ética. Porque isso é que faz a diferença do ser humano. A nossa moral e a nossa ética. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Nós encerramos aqui nossa mesa. Muito obrigado.